nossa convidada de estúdio hoje é a promotora de justiça Bianca Barros da Costa, que foi coordenadora do mutirão carcerário aqui em Mato Grosso do Sul e pode falar um pouco mais aí a respeito de resultados do mutirão carcerário deste ano de 2011. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Como é que foi o mutirão carcerário, doutora? Você que coordenou, fez a coordenação do mutirão carcerário pelo Ministério Público, né? Do seu ponto de vista, como é que foi esse ano? O mutirão desse ano ele teve algumas peculiaridades, mas eu posso falar que ele superou as expectativas. No começo, nós tivemos um pouco de receio da vinda dos processos do estado inteiro para a comarca de Campo Grande para serem analisados, mas se demonstrou que a concentração de trabalho, tanto dos juízes, promotores, defensores, só veio agregar de uma maneira melhor a execução da pena. Então, o resultado foi excelente. Nós, durante esse período de mutirão, que começou no dia 27 de maio, teve o término dos processos dia 24 de maio, ou seja, uns 3 dias antes do encerramento oficial, que seria dia 27, nós conseguimos analisar mais de 6.000 processos aqui em Campo Grande. Foram dados mais de 300 benefícios desses processos que foram analisados. Então, a expectativa foi acima do desejado. Esse foi o terceiro mutirão? Terceiro. O Estado de Mato Grosso do Sul, o mutirão carcerário, na verdade, ele iniciou num projeto do Conselho Nacional de Justiça, lá na administração do Gilmar Mendes, e desde então, quando ele iniciou esse projeto, o Mato Grosso do Sul sempre foi escolhido para ter esses mutirões carcerários, o projeto do CNJ. Aí houve uma resolução conjunta do Conselho Nacional do Ministério Público, agregando também ao Ministério Público aos mutirões carcerários. Então, desde 2009, nós estamos tendo a todo ano um mutirão carcerário aqui. O ano passado, o nosso mutirão foi em novembro, na comarca de Campo Grande, né? E esse ano ocorreu em abril. Então, bem próximo, muito né? próximo. Até quando nós fomos chamados para as primeiras reuniões de trabalho, eu até questionei essa proximidade, e aí foi quando disse que teria uma outra metodologia de trabalho. Na verdade, o objetivo desse mutirão é fazer um reexame nos processos, e principalmente em relação aos cálculos de liquidação de pena, que é aquilo que a gente se baseia para saber se a pessoa tem direito ou não a uma progressão de regime, uma saída temporária, um livramento condicional, e que a análise seria feita nisso. E a outra mudança que teve dos outros mutirões é que nos outros 2 anos anteriores, cada comarca fazia um mutirão. Então, eu cuidava dos meus processos de Campo Grande, o juiz daqui cuidava, ou um grupo de juízes analisava esses processos, depois esses juízes iam para o interior, para Dourados, para Corumbá, para Ponta Porã, para Três Lagoas, para fazer os mutirões. E o projeto desse ano do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, foi que fizesse uma cidade polo, e nesse caso foi escolhida Campo Grande, para que os processos viessem para a capital para serem analisados então por um grupo de trabalho formado por juízes, promotores e defensores. Nós que somos leigos, a gente vê tantos processos, quase 7.000 processos, a gente fica imaginando, será que o número de pessoas que estavam trabalhando foi suficiente, doutor, ou precisaria de mais? A experiência vai nos levando a isso. Em princípio, foi absolutamente, eu achava assim, não ia dar certo, só 8 promotores, 8 juízes. Imagina a gente que está de fora e não conhece. Isso não ia dar muito certo, mas com o desenrolar do trabalho, eu acho pelo fato de nós estarmos já no terceiro mutirão carcerário, os processos estavam muito em dia. Né? Então, cada promotor de justiça analisou 600 processos, né? Muito pouco. Se você verificar que foram 20 dias de mutirão carcerário, você analisar em torno de 500 a 600 processos é um número razoável, que dá para você analisar o processo, fazer um bom trabalho, que esse que era o objetivo. Né? Doutora, como que é essa análise? Qual é a maior preocupação que vocês têm? A maior preocupação é verificar primeiro se o cálculo de liquidação de pena dela está correto. O que é esse cálculo de liquidação de pena? É um documento que tem toda a guia de recolhimento, porque a partir do momento que a pessoa tem uma sentença contra ela, uma sentença condenatória contra ela, o juiz ele deve expedir uma guia de recolhimento, seja ela provisória, por que provisória? Porque aquela sentença que ele deu condenando ele a uma pena corporal ainda não transitou em julgado, seja ela definitiva. Quando você sai então dessa parte da condenação e se expede essa guia de recolhimento. O primeiro documento que tem nessa guia de recolhimento
é um documento onde você tem todos os dados daquele processo, falando, olha, aquela pessoa ela foi condenada a 4 anos de reclusão e o pagamento de tantos dias multas. O início da prisão dela foi nesse dia e o término provável da pena dela vai ser nesse dia. Se ela cumprir 1/6 da pena, ela vai poder estar saindo aqui, se ela cumprir depois mais 1/6 aqui para o semiaberto ou para o aberto. Então, o cálculo de liquidação de pena, a importância disso, a importância dessa revisão é saber isso, se esses documentos que formam a guia de recolhimento, ou seja, se tem a cópia da sentença, se tem a cópia da denúncia, se tem o cálculo feito demonstrando os benefícios, porque sem esse documento eu não vou poder saber se aquela pessoa ela já está tempo de mais cumprindo pena ou tempo de menos. Você está me entendendo? Então, é basicamente isso. Por isso que é importante esse cálculo de liquidação de pena. E a revisão do processo, ela foi feita nisso. Ou seja, saber se existia uma regularidade processual. Se aquela execução da pena estava correta. Se tudo que ele teria direito foi ali contemplado para ele. E a gente verificou que sim. Tanto é pelos números de benefícios que foram concedidos, foram muito poucos em relação ao volume de processos analisados de uma maneira geral. Existe uma preocupação muito grande do membro do Ministério Público em cada comarca desse estado de que a justiça seja efetiva, que ninguém fique mais tempo do que o necessário dentro de um regime fechado, ou de um semiaberto ou de um aberto. Né? Então, existe essa preocupação. Então, cada promotor já faz essa correção ordinária ali nos processos que está analisando e fazendo. Então, por isso que a análise foi muito rápida, entendeu? Em 20 dias nós conseguimos terminar com quase 7.000 processos e cada promotor pôde analisar e verificar se existia essa regularidade processual. Então vocês têm um ângulo, um olhar diferenciado, né? Com Porque certeza. a imprensa, toda a imprensa bateu muito na tecla da superlotação, na preocupação, achando que esse mutirão estava sendo feito para que as cadeias diminuíssem a superlotação. Essa era uma preocupação de vocês também? Não, de maneira alguma. Nunca, até como membro do Ministério Público, acho que nenhum dos colegas que vieram, os 8 colegas que vieram nos agregar esse trabalho pelo Ministério Público, os juízes que estavam aqui, os defensores, a preocupação nunca foi essa. Na verdade, isso é um problema que existe. Nós temos hoje uma população carcerária dentro do estado de Mato Grosso do Sul de quase 9.000 presos, chegando a quase 10.000 presos esse mês no estado. Você tem um déficit mais ou menos de 4.000 vagas nos nossos regimes, seja principalmente no regime fechado, no semiaberto, nem tanto, principalmente por Campo Grande, que a gente tem até muitas vagas em relação ao semiaberto. A preocupação do Ministério Público sempre foi, quando se fala em mutirão carcerário, é verificar uma regularidade processual. O preso, né? É o preso, entendeu? É verificar se todas as garantias dele estão sendo ali feitas e se ele está tendo uma assistência jurídica, porque nós temos também uma defensoria pública muito atuante. Então, eu falo que o estado do Mato Grosso do Sul ele é uma referência em execução da pena no Brasil inteiro, muito graças à atuação dos promotores de justiça de execução da pena, e em relação também aos defensores públicos, porque hoje você tem defensor público em cada comarca desse estado, então não tem aquele caso de um preso ser esquecido e o processo dele não andar. Então, quando você tem essa é uma reclamação sempre que se teve dos presos, então, né? E na verdade isso não ocorre no nosso estado, porque você tem uma defensoria pública atuante e você tem um membro do Ministério Público também atuante e preocupado com isso. Nas principais cidades, como Dourados, que tem a segunda maior população carcerária, você tem uma promotoria exclusiva de execução da pena, entendeu? Então, você tem o próprio promotor de justiça, ele é responsável também para verificar se aquele preso tem algum direito e se tiver, a gente pode agir de ofício e solicitar uma progressão de regime ou uma saída temporária, ou se ele precisar sair para estudo, você verifica isso e você pode muito bem dar uma manifestação favorável e o juiz acatar ou não. Então, nesse caso, a superlotação é uma lenda, né? Nós temos, na verdade. Claro, todos têm, né? Se você pensar que faltam 4.000 vagas no estado de Mato Grosso do Sul, é muita gente, né? Na verdade, você tem uma superlotação, mas não é o objetivo do mutirão não é esse. Na verdade, o objetivo do mutirão é verificar processo, é saber se aquela pessoa está há mais tempo que ela deveria estar, que também é uma outra lenda que se fala, tem muita gente que está presa que não deveria estar. Na verdade, não está, isso não ocorre, né? Nós não tivemos nenhum caso, tanto é que a própria justiça, a própria mídia, de uma maneira geral, não revelou nenhum caso de pessoas que estavam esquecidas dentro do estabelecimento penal, porque você tem uma rotatividade muito grande dos processos de uma maneira geral. A comarca hoje de Campo Grande, a execução da pena de Campo Grande, hoje ela é 100% virtual.
né? Todos os meus processos, eles são virtuais. Estão abertos. Estão ali. Então, toda hora está entrando. Eu tenho uma movimentação processual de 200, 300 processos por semana. Então, é impossível. Você tem defensores públicos dentro de todos os presídios da capital, né, que tem condições de estar atendendo também esse preso. Mais os promotores, doutor Fernando, que cuida da parte de corregedoria de presídios pelo Ministério Público, que visita mensalmente os estabelecimentos penais. Todo promotor de justiça com atribuição de execução da pena, ele vai mensalmente no estabelecimento penal para verificar a regularidade, como é que está a comida, como é que está a saúde, como é que está a situação desses presos. Então, é impossível hoje falar que tem alguém esquecido dentro dos nossos presídios. Que bom. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui para conversar com a doutora Bianca. Já voltamos.